can't stay. Fala, boizinhos e boizinhas, bem-vindos ao novo produto da rede. Esse aqui é o Fala Boy. Eu me chamo Luísa, sou coordenadora de crescimento da rede e vou estar junto a vocês como apresentadora desse talk show. Então, vem, que vai ter muita coisa maneira aqui. E o nosso convidado de hoje, nosso primeiro convidado, né, uma honra receber, ele foi finalista, junto com toda a sua equipe, claro, né, no maior evento de empreendedorismo social da América Latina em 2018. Ele é fundador da Face Educa, que é um curso pré-vestibular para jovens de baixa renda e é mentor de vendas na Fundação Estudar também. Então, João Pedro Panza, seja muito bem-vindo. E aí, como é que você está? E aí, Luísa, e aí, pessoal dessa rede linda do Rio Grande do Norte, do Nordeste, pessoal que eu amo muito, sou apaixonado por esse sotaque, me lembro de pessoas muito queridas. Estou bem, apesar de todas as limitações desse período que a gente está vivendo aí, preso em casa, cortando meu próprio cabelo com a máquina de barbear, nesse sentido, mas a gente vai vencer isso tudo, daqui a pouco está todo mundo aglomerado de novo. E mal posso esperar, esse é os dias de glória que a gente tanto espera nessa quarentena, né? Então, eu estava stalkeando o seu LinkedIn, né? Tomei a liberdade de stalkear um pouco, e você fala muito sobre educação, empreendedorismo, como é agente transformador, né, da nossa sociedade. Então, queria que você falasse um pouco como é que esses dois pilares, eles ajudam tanto, como é que você acredita que eles podem ajudar e tudo mais. Luísa, eu acredito em uma educação não só expansiva, não só que chegue em todo mundo, mas num modelo de educação em que o aluno enxergue valor no motivo dele estar ali, sabe? Eu acho que o maior problema das nossas escolas hoje é que a gente viveu um período de crescimento expressivo do número de escolas, do número de vagas. A gente colocou muito mais gente do que em qualquer período da história do país dentro das escolas, mas a gente fez isso de uma forma eficiente, sim. Só que a gente fez isso de uma forma muito escalar. Então, hoje a gente tem salas de aula exatamente iguais umas às outras, escolas exatamente iguais umas às outras, coisas muito pré-moldadas. E no fundo, os professores, os coordenadores, os diretores viraram pessoas também pré-moldadas. Eles têm treinamentos, quando acontecem, extremamente escalares também, não tem nada especializado, eles não conseguem, eles não aprendem a tratar o aluno como um indivíduo. E eu acho que é aí que o empreendedorismo entra dentro das escolas mesmo, o empreendedorismo social, para ser mais exato, trazendo um pouco do mundo externo lá para dentro, trazendo um pouco disso que a gente acompanha, provavelmente todo mundo que está em empresa júnior, que está em qualquer tipo de projeto de extensão, nas universidades, nas faculdades, nas fundações, em qualquer outras variações. Essas pessoas estão vendo um processo de humanização dos processos. A gente não tem mais as meninas da RN Júnior, por exemplo. A gente tem a Luísa, a gente tem a fulana, a gente tem a ciclana. A gente tem que tratar os alunos assim também. A gente tem que tratar os alunos como indivíduos, cada um específico e cada um com suas limitações, e parar com aquela coisa de que eu vou dar atenção para a primeira fila da sala, porque aquela turma é a turma que estuda, e o resto eu vou pedir para fazer a bagunça deles mais em silêncio no fundo da sala, e eu vou dar todo o meu valor para esse pessoal aqui. Não, tem alguém lá atrás que está precisando mais de atenção do que a pessoa que está aqui na frente, que você já ganhou, e ela já estuda. Eu acho que é aí que o empreendedorismo entra de verdade, dentro das escolas, dentro da sala de aulas, e vai ter reflexo no mercado mesmo. Empresas que falam que não apoiam, que a educação não é tanto o futuro do país, elas não enxergam que a própria produtividade delas está na mão disso. Se a gente tem jovens de ensino médio saindo mais especializados, enxergando mais valor na educação, eles vão ter um nível técnico muito mais alto, eles vão ter um nível de aprendizado muito mais alto, eles vão tentar ir para a faculdade, a gente vai ter uma corrida para entrar nas universidades muito mais forte, vai chegar a gente muito melhor lá na frente. Obviamente, a gente precisa de várias políticas no meio disso. Massa, e assim, um tema que estava muito em alta durante esses últimos tempos, nessas últimas semanas, era a questão de diversidade em organizações, né? E aí, qual é a relação, assim, quando a gente fala de educação e da gente entrar dentro de uma organização e esperar diversidade, né? Quais são as relações entre essas duas variáveis que você enxerga? Luísa, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estava também falando sobre isso outro dia no LinkedIn com pessoas desconhecidas. Eu gosto de fazer isso às vezes em posts que aparecem com coisas polêmicas e tal. Sobre uma campanha de uma empresa
que colocou uma pessoa fora dos padrões corporais da moda para fazer uma campanha. E o debate que eu coloquei foi, essa pessoa que fez a campanha, ela vai conseguir entrar dentro da loja dessa marca e achar produtos para ela? E a resposta é não, porque eu nunca achei. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não cair na conveniência e num discurso apenas marqueteiro, né? Então, empresas que não levam em conta que o jovem branco de classe média alta consegue fazer um intercâmbio e ter um inglês fluente, passa na frente de qualquer outro jovem de baixa renda, seja ele de qual raça for, seja ele de qualquer orientação. Esse jovem branco que fez o intercâmbio, que teve muito mais condição financeira, social, econômica e todos os tipos de privilégios, ele vai passar na frente. A gente precisa entender isso. Então, a gente precisa de políticas que estão dentro das empresas que realmente entendam que pode ser que os jovens de baixa renda vão chegar um pouco menos despreparados para o que eu estou precisando. Então, eu preciso ter políticas internas de fomento, de treinamento, de incentivo financeiro, de incentivo psicológico, emocional, para essa pessoa nova que está equipando a minha empresa, seja isso para um estágio, seja isso para uma empresa júnior. Eu lembro de casos de uma amiga mesmo que ela não sabia absolutamente nada dos termos que falaram com ela numa entrevista de empresa júnior, e um outro amigo que sabia absolutamente tudo. Um estudou a vida inteira em escola pública, o outro estudou na escola particular, que tinha foco em empreendedorismo, com a mensalidade mais cara da cidade dele. Será que a gente está preparado para encontrar essas duas realidades e fazer as duas se equivalerem, mesmo dentro da empresa júnior e mesmo dentro de uma universidade? Massa, muito massa. Eu queria saber mais sobre os seus projetos, né? Sobre o FACEDUCA e sua participação também no Enactus. Você chegou a ser finalista, né? Você contou aqui junto com sua equipe, chegou a ser finalista. Então, conta um pouco como tem sido a construção desse legado, né? Que é o grande tema do nosso talk hoje. Como está sendo essa construção ainda, né? Eu fiz as coisas até hoje, desde que eu entrei na universidade, por puro deslumbre. Eu fiquei bastante deslumbrado. Eu reconheço que quando eu pisei a primeira vez na UFMG, faço economia na UFMG, e quando eu pisei lá, eu não fazia a mínima ideia de que tinha tudo aquilo para ser explorado, tudo aquilo para ser participado, para ser cocriado, para ser desenvolvido, não sabia. Então, comecei a procurar coisas. A primeira coisa, na minha faculdade tem a UCJ, que muita gente conhece na rede, e tinha Enactus também, que era uma coisa nova, tinha pouquíssimos anos, não tinha resultados tão expressivos ainda na época, mas tinha uma galera muito boa também. Lembro que fiz os 2 processos seletivos ao mesmo tempo. E aí eu falei, a minha escolha vai ser pelo alinhamento de tudo que eu fiz até aqui mesmo. Então, eu senti um feeling muito grande naquela galera da Enactus, eu senti uma pegada muito forte, assim, emocional mesmo, pessoal, sobre trabalhar com mudança de realidades ali na ponta. Fiquei muito deslumbrado com aquilo, fui para a Enactus, não sabia absolutamente nada do que era empreendedorismo, até hoje aprendo, obviamente, todo mundo aprende o tempo todo. Fui para a Enactus, encontrei uma galera incrível que estava lá reestruturando a Enactus da UFMG. Fiquei ali uns 12 primeiros meses com desenvolvimento aceleradíssimo, trabalhando com gente muito boa. E tem aquela coisa, né? Trabalhe sempre com pessoas muito melhores do que você, para você ter sempre um complexo de preciso correr atrás, que eu preciso ir ali, preciso ganhar aquilo. Não considero que eu tive um trabalho brilhante na Enactus, não considero que eu fiz ganhos consideráveis, mas foi um período muito importante no meu desenvolvimento pessoal, principalmente quando a gente foi para o ENEB, que aconteceu aí no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará. A gente vivi assim, os 3 melhores dias de empreendedorismo da minha vida. Quando eu entrei naquele salão, 2.000 jovens com a mesma camisa, eu falei, gente, tem muita gente da Enactus mesmo, eu não estou sozinho. Eu acho que é a mesma sensação que o pessoal sente nos ENEDs, nos encontros regionais, em tudo que acontece. Você fala, putz, tem muita gente fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Entra muito naquilo que você falou, né? Que a gente quer crescer, né, enquanto ser, mas a gente só vê valor, assim, crescer quando a gente tá com outras pessoas, né? Então, tipo, estar rodeada de pessoas é incrível, assim. Mas aí, voltando, esse trabalho da Enactus foi bastante crucial para nascer o FACEDUCA. Lá na Enactus eu participei rapidamente do Catálises, que era uma consultoria para negócios de periferias. A gente atendia desde o moço que vendia churrasquinho e dava ganhos consideráveis de renda, dava novos ganhos consideráveis de renda para ele, inserindo ele no mercado universitário mesmo, coisas que estavam ali em volta da gente. A gente também fazia um trabalho lá na Vila Acabamundo com um cara que faz a melhor pizza que eu já comi na minha vida e vendia essa pizza de presunto de Parma com geleia de damasco a 20 e poucos reais, e estando num lugar com o IDH mais baixo de Belo Horizonte, do lado do bairro que tem o IDH mais alto. E a gente vivendo com essa realidade, isso foi tudo muito desafiador.
Depois disso, o Catalyst começou um processo de finalização, que é quando o projeto chega na sustentabilidade e consegue se gerir sozinho. E aí fui para o Escolab, que foi aí meu primeiro contato com a educação. A gente trabalhava literalmente com empreendedorismo dentro das escolas. E aí foi o maior desafio, porque como trabalhar com empreendedorismo dentro da escola, a gente trabalhava com um processo parecido com o que é os projetos de extensão na universidade. Então, a gente criava mini projetos de extensão dentro da escola para eles sim enxergar valor, ao mesmo tempo que a gente queria também fazer os professores enxergarem valor naqueles tipos de iniciativas, né? Que levava muito mais aderência do aluno ao método que o professor estava incentivando. Um aluno que participava das oficinas de robótica ia ter muito mais interesse nas aulas de física, matemática e outras correlatas. E foi nessa confusão toda que o Faceduca nasceu. Eu percebi que estava na hora de dar um salto, virei conselheiro de RH, porque lá na Enax eu era do RH, virei conselheiro de RH e eu, Thaís e a Aline, também da economia, nós três, fundamos o Faceduca. Em 12 meses o Faceduca virou isso tudo que a gente pôde acompanhar. A gente é um dos cursinhos mais seguidos no Instagram no Brasil inteiro. A gente é o cursinho com mais inscritos do Brasil, cursinho de educação popular. A gente saiu em incontáveis notícias por aí. A gente costuma brincar porque um dia a gente estava tentando mapear. A gente saiu numa mídia bem importante. A gente saiu em programas muito consideráveis da televisão. E aí a gente começou a mapear para saber aonde a gente tinha saído. E a gente achou notícias. A gente está em Minas, né? A gente está ali em Belo Horizonte, mais ou menos no meio do país. No Sudeste, a gente achou notícias em Manaus falando da gente. A gente achou notícias no Paraná falando da gente. A gente achou notícias no extremo Nordeste falando da gente. Então, a gente fica muito feliz por isso. Muito massa. Massa mesmo. Acho que deve ser muito prazeroso, né? Assim, fazer uma pesquisa no Google e ver que uma coisa que não só um projeto que a gente se dedicou, né? Mas alguma coisa que a gente tanto ama e acredita tá tendo, enfim, esse resultado tão grande assim. Então, parabéns mesmo. Parabenizando aqui novamente. Espero que vocês cheguem aí em lugares. Uma Oprah, né? Hoje está sendo entrevistado por mim, amanhã por uma Oprah. É assim, o caminho é passos lentos, mas constantes, né? Até agora, o momento de maior prestígio é esse aqui. Então é isso, né? Então, acho que... Obrigada. E aí, falando um pouco sobre o tema, né, desse episódio, que é falar um pouco sobre legado. E aí eu queria saber de você, como é que você acha que é a construção desse legado dentro de uma organização, né? O que é que a organização precisa fazer, como é que os colaboradores dessa organização precisam fazer, né? Enfim, para realmente deixar um legado que a gente chama de um legado realmente de impacto positivo, né? Como é que você acha que se dá essa construção mesmo? Luísa, eu acho que o primeiro passo é aquilo que a gente começou a falar lá no início, sobre a humanização do processo mesmo. Cada empresário tem sua dificuldade. Eu costumo falar que o RH de locais que jovens estão inseridos, ele não é mais o recursos humanos, ele não é mais o departamento pessoal, ele não pode ser mais o recursos humanos, ele não pode ser mais o departamento pessoal, porque esse tipo de modelo corporativista dos anos 90, 2000 por ali, estava muito focado em saber se o indivíduo que está aqui na minha empresa, na minha organização, ele está sendo produtivo ou não, se aquela pessoa vai ser contratada ou não e se aquela outra vai ser demitida ou não. Eu costumo brincar que a gente tinha no máximo o quadrinho do funcionário do mês e aquilo ali era uma coisa que fazia muito sentido para a pessoa, talvez que estava ali com a foto dela, mas não fazia sentido nenhum para as outras tantas que não estavam com a foto ali e que por N motivos não chegavam lá, né? Hoje, no Faceduca, por exemplo, a gente está caminhando por um processo que a gente vai ter um tipo de assistência psicológica para os próprios voluntários. Então, é muito importante que a empresa entenda que o meu voluntário pode não estar entregando as tarefas do projeto dele, não é porque ele simplesmente não quer, não é simplesmente porque ele não está afim de fazer. Ele pode estar com inúmeros problemas em casa e se eu der 15 dias para ele e falar, fulano, vamos sentar aqui e vamos entender o que está acontecendo. Porque aqui em casa está difícil, essa coisa da quarentena, coisas que eu já vivenciei nesse período curto. Pessoas com crise de ansiedade porque não conseguem ficar em casa, pessoas com crises emocionais mesmo, pessoas questionando todo o método delas. Já vi pessoas nesse período de quarentena questionando o fato de eu estar fazendo esse curso, de eu estar fazendo coisas que todo universitário faz. Questionar porque eu estou fazendo esse curso generalizadamente. Mas pessoas que estão realmente questionando e pensando o que eu estou fazendo na minha vida e estão em casa pensando isso, não tem muitas outras coisas para fazer, então essas coisas vão martelando na cabeça da gente e aí essa pessoa, em algum momento, ela para de ser produtiva, ela para de entregar as coisas e ela começa a deixar você na mão. Então,
principalmente gestores, pessoas que trabalham com projetos na prática mesmo, ter um pouco de empatia e entender onde está o limite do que a pessoa que não quer fazer, da pessoa que realmente não está muito alinhada com a causa da empresa, com a causa daquele projeto, da pessoa que está com problemas. E aí começa toda uma construção de legado da empresa, porque o legado da empresa está em cada indivíduo. A gente não está falando só de detratores, de pessoas que confiam no método, de pessoas que vão levar a marca ali para frente, mas de pessoas que viveram uma experiência muito boa ali, de pessoas. O legado de qualquer empresa está nas pessoas. Eu acho que é isso que a gente vai vivenciar nesse século, se Deus quiser, mas a gente já está vivenciando essa coisa de enxergar o valor de cada indivíduo que está ali dentro e agregar o valor para ele e fazer da estadia dele uma experiência incrível. Uma experiência incrível não é uma experiência fácil, é uma experiência que valeu a pena. Verdade. E eu, assim, eu simpatizo bastante com essa galera que tá surtando, né? Porque eu também tenho um pouco disso, né? Principalmente naquele negócio, né? Não estou conseguindo ser produtivo, e aí eu tento ser produtivo, mas, enfim, tem toda uma base ali, né? Do que fazer para não surtar e, ao mesmo tempo, entregar o que a gente quer entregar enfim. E aí eu puxo para outra pergunta, assim, também sobre o legado, porque em meio a essas crises, a gente fica pensando, né, o que é que eu deixei no lugar que eu estava, né, no lugar que eu participei, sei lá, na minha J de origem, hoje estou na RN Júnior, né, na instituição, na instância, e minha pergunta é, tipo assim, só de acertos é um legado, tipo, que a gente deixa, a gente só está nas coisas que a gente acerta ou nos nossos erros também? Eu acho que o legado está mais nos erros do que nos acertos. Eu acho que enquanto ser humano a gente tem essa coisa de estar se questionando muito, de estar pensando em produtividade, porque as partes que a gente erra marcam muito mais a gente do que as partes que a gente acerta. Eu acho que isso é quase uma característica inata da gente mesmo, de estar sempre buscando aquele clichê do perfeccionismo. Tem aquelas brincadeiras, já coisas que você não pode falar que é seu defeito numa entrevista de emprego, que eu sou muito perfeccionista. E eu sou uma pessoa que a vida inteira eu fui muito perfeccionista. Eu lembro da professora de artes da escola falar, na quarta série, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, João Pedro, você já percebeu que você termina primeiro do que todos os seus colegas e que você faz os trabalhos mais bonitos? Aí eu fiquei, tipo, calado, mas eu concordei com ela. Só que as outras 30 minutos que você já terminou seu trabalho, você fica mexendo nele até que você estraga tudo. E aí não valeu a pena em nada. Então, isso é uma característica de perfeccionismo e a gente é uma geração que foi criada com isso. A gente é uma geração que cresceu até a metade do caminho, a gente viveu um tipo de sociedade, da metade para frente chegou aquele mundo de coisas, chegou o Wi-Fi, chegou a internet, chegou o computador, chegou o celular, e está tudo na palma da nossa mão, e hoje a gente precisa administrar esse monte de informação, tanto que a gente pode ver, não sei se eu estou fugindo muito da pergunta, mas a gente pode ver que a gente administra muita informação e os pais da gente não administram, por exemplo. Por isso que as fake news são tão fortes na sociedade, né? Então, a gente precisa entender que cada passo é uma construção de um legado. O legado não é uma coisa que você fala, vou começar a construir meu legado hoje e minha meta é daqui no final do semestre eu ter meu legado construído. Não. Seu legado vai ser construído do primeiro dia de sua atuação em qualquer lugar. Do seu primeiro dia de vida vai ser começado a construir seu legado e vai terminar quando sua vida acabar. O seu legado é coletivo, o seu legado é individual, o seu legado pode ser numa empresa. Então, eu posso ter um legado na Enax, eu posso ter um legado no Faceduca, posso ter um legado na minha família, posso ter um legado pessoal. E o legado que eu também deixei ali para aquela pessoa que às vezes não interagiu muito comigo, não gostou muito de mim no primeiro contato, a gente teve algum tipo de conflito, também é um legado. E ele também tem que ser feito, tem que fazer parte de toda essa construção geral. E aí, sim, a parte importante é não fazer dos legados ruins uma capacidade histórica, né? Fazer dos legados ruins, de fazer dos erros os acertos. Então, entender que aquilo te marcou, porque você precisa lembrar que aquela vez que você fez aquela coisa deu muito errado e que aquilo não pode ser repetido. Muito massa, você acabou de acalmar a mim, acho que muitos pós-juniores, a galera que está aí dentro da empresa, a realmente, assim, ficar satisfeito, assim, com o que deixou, né, também, tanto de erros quanto de acertos também, muito massa. E aí a gente está vivendo, assim, quando a gente está vivendo um momento bem atípico, né, ninguém esperava a quarentena, ninguém esperava uma pandemia, e se alguém esperava era para ter avisado, né, que a gente tinha se preparado melhor. Mas eu queria saber de você, que é apaixonada também por gestão de pessoas, como é que nós, enquanto líderes, a gente tem que lidar assim, com tudo, né? Com nossos colaboradores, com nossa equipe. E, enfim, você falou muito dessa parte de humanização, de que a gente realmente precisa
olhar os indivíduos individualmente, né? Olhar, não sei nem se essa frase está certa, mas enfim. Mas como é que você vê que nesse cenário a gente vai ter bons líderes? Assim, como é que eu posso ser uma boa líder dentro de um cenário como esse? Primeiro, sobre palavras que existem ou não, já quero pedir desculpas pro pessoal que está assistindo, porque mineiro tem mania de construir palavras enquanto fala o tempo todo. Não sei se todo mundo que está assistindo tem algum convívio com mineiro, mas a gente junta 2 palavras, 3 palavras, inventa uma outra, coisas que nem são consideradas erro de português, não, é só mineiridade mesmo. Pronto, a Potiguar aqui já tá pegando um pouco assim da conversa, né? Já tá puxando um pouco. Mas enfim, vamos lá. Esse momento, eu acho que não tem receita de bolo. Eu posso estar falando uma coisa que vai ser invalidada amanhã, ou que já foi invalidada e nessa informação não chegou para mim. Mas eu acho que, enquanto líder, eu acho que isso pode ser uma conversa muito mais da economia do que da gestão de pessoas, na verdade. Para quem está trabalhando, sei que tem várias empresas juniores que não estão conseguindo vender projeto, empresas que estão com capacidade ociosa muito alta dentro da organização, que não estão conseguindo fazer aquilo, que estão reduzindo preço de projeto para tentar trazer mais clientes, trazer mais projetos para dentro da empresa. E voltando para aqueles que estão trabalhando, que estão com dificuldade de vender projeto, de novo, agradecer o fato de a gente estar podendo reduzir os preços, a gente não tem uma dependência financeira extrema da renda da empresa, a gente vai conseguir reverter isso tudo. E a gente tem que lembrar que existe um conceito econômico chamado demanda represada, e é o que a gente está vivendo agora. Principalmente EJs que trabalham muito com comércio na ponta, trabalham com muito comércio de turismo. Eu acredito que deve ser mais forte ainda aí no Nordeste, essa coisa de trabalhar com projetos que envolvem turismo, que envolvem comércio aqui na ponta. Aqui em Minas já tem bastante, a gente nem tem tanta capacidade turística assim. É hora de arrumar a casa, é hora de deixar tudo pronto, porque as coisas vão aumentar muito quando tudo isso passar. A gente vai ter uma corrida de turismo aí, a gente vê hoje, eu estava brincando outro dia que está muito barato, está barato até para ir para o Japão. O preço que o pessoal ia para o Nordeste, saindo de Minas, está quase o preço que o pessoal está podendo ir para o Japão. Mas, basicamente, ninguém quer nem pode ir para o Japão agora, né? Mas, quando isso acabar, as pessoas que têm renda, elas não vão se importar tanto com o preço, elas vão se importar com a agilidade daquilo e com a qualidade do serviço. Então, é aí que as EJs vão entrar de volta, e é aí que elas vão começar a vender produto para otimizar aquilo tudo. E é importante fazer um acompanhamento também com aqueles clientes que estavam quase fechando, mas que não fecharam porque a pandemia chegou, porque eles vão precisar. As pessoas que trabalham com um barzinho em Minas, Belo Horizonte, principalmente, acho que é a capital dos bares que não fecharem durante esse período, que conseguirem sobreviver, porque tiveram algum tipo de consultoria, que tiveram uma estrutura muito forte de gerenciamento, de redução de custo, de aumento de receita, quando dá, esses bares, esses estabelecimentos vão precisar de consultoria depois e eles vão precisar muito expandir a capacidade. Eu fico imaginando, a gente está vendo no Rio de Janeiro, uma flexibilização de bares e, assim, todo mundo muito cismado, o bar está lotado daquele jeito. Imagina quando não tiver ninguém cismado mais ou que tiver uma parcela muito pequena cismado. A gente vai precisar de estruturas muito maiores, a gente vai precisar de controles muito maiores, porque aí vai ter outro risco, que é o negócio crescer demais e não ter sustentabilidade nenhuma. E aí vai crescer, vai inflar um setor de turismo que está inflado, não vai conseguir oferecer um trabalho de qualidade, não vai conseguir oferecer uma experiência boa para o cliente e o cliente não volta na temporada seguinte. Aí ninguém vai entender por quê, né? Vem para outro tema, né, que é sucessão, que dentro do MED a gente é um sistema muito rotativo, né? Por exemplo, eu entrei em 2018 na minha J, em 2019 eu já estava na diretoria, em 2020 eu já estou fora dela, né? Já sou pós-júnior. Então, dentro desse cenário caótico, como a gente tem essa formação de lideranças, como é que a gente tem esse processo até de cogestão, porque parando para pensar também é uma quebra de expectativa, né, para alguém que tentou a diretoria no começo do ano e achou que, sei lá, ia fazer com que a empresa tivesse o maior faturamento do ano, né? Então, nesse momento, é um momento delicado, assim, mexe com o ego da gente, mexe com os planos da gente. Então, como é que eu, enquanto líder, né, que estou aqui nessa posição meio desconfortável, como todo mundo, mas como é que eu posso preparar outras pessoas para o que está vindo adiante, né? Como é que eu posso enxergar meu time, motivar meu time para continuar, né, essa história de legado dentro da minha organização. Legal. Eu acho que o bom líder é aquele que enxerga a necessidade do seu time. É basicamente isso. E aí ele constrói as coisas com empatia, com planejamento, com organização, com comunicação não violenta.
e tudo que a gente já conhece aí dos valores de trabalho em equipe, né? Então, eu acho que aí esse conceito de perspectiva ele é um pouco volúvel, assim, porque talvez a perspectiva da minha empresa hoje, eu que sou diretor de projeto, sou diretor de marketing, diretor de qualquer coisa que envolva diretamente essa crise que a gente está vivendo, a minha perspectiva talvez não seja bater a meta e ter o maior faturamento da história da empresa. A minha perspectiva talvez, o meu legado talvez vai ser tirar coisas do papel que nunca foram tiradas. Lá no Faceduca, por exemplo, se não fosse a pandemia, a gente nunca seria online. Eu falo isso com quase certeza, porque a gente teve problemas de alocação de sala no início da história do Faceduca. A gente não conseguiu espaço físico logo ali nos primeiros minutos de atuação. E a gente nunca pensou que isso podia ser 100% online como está sendo. A gente tem diversas limitações? Tem. A gente tem alunos que talvez seriam atendidos pela modalidade presencial que não tem internet em casa. E aí a gente tem total responsabilidade com aqueles alunos que estão sem internet em casa e são matriculados no nosso cursinho, e é isso que a gente está trabalhando hoje. Mas talvez o maior legado da pandemia vai ser daqui a um tempo, se a gente conseguir consolidar nossos projetos, que aí sim, o Faceduca Online é um projeto que vai ficar para sempre dentro do Faceduca. A gente não tem perspectiva de abandonar ele. E aí vai ser o legado daquele momento. E aí, talvez eu, que era diretor na época, os meninos que eram coordenadores na época, os professores que estão aqui agora, os monitores que estão aqui, esse vai ser o legado deles, de ter gerido essa crise com um pouco mais de vamos respirar, vamos pensar o que dá para fazer, o que a gente tem. Então, lembro que o Faceduca começou online com um professor que falou, e se a gente fosse online? E aí, rapidamente, a gente fez isso em questão de 2 ou 3 semanas, a gente já estava com videoaula gravada, e já estava com o horário pronto, e já estava saindo na mídia. Então, esse foi o momento de tirar coisas do papel que estavam ali engavetadas ou que não estão engavetadas. Então, no RH, a gente trabalhou numa reformulação total da avaliação de clima e de pesquisa de desempenho. A gente teve tempo de fazer a coleta presencial, a gente teve tempo de marcar cada entrega de feedback presencial, cada horinha ali. Então, a gente teve tempo de tirar 2 horas, 2 horas e meia para cada voluntário do Faceduca da gestão e fazer aquela entrega. Será que a gente conseguiria fazer isso se as coisas estivessem funcionando de forma presencial? Será que a gente conseguiria tirar esse tempo e administrar isso tudo e fazer tudo com tanta qualidade igual a gente fez? Então, não estou falando que é fácil, porque, por exemplo, a gente teve essa leva de trabalho no RH e eu fiquei completamente afoito, Faceduca Online, eu sou lá do marketing também, então me envolveu diretamente. Quando as coisas aquietaram um pouco no marketing, a gente começou a trabalhar nesse modelo de avaliação mais bem feito, com mais qualidade. E as coisas pararam, e aí bateu um apelo emocional em mim também. Eu falei, putz, e agora? O que está acontecendo? A minha previsão era ir para o estágio esse semestre, não tem programa de estágio, como que vai fazer? O mundo não está funcionando, eu estou aqui deitado na casa dos meus pais, o meu apartamento em Belo Horizonte lá, gastando dinheiro todo mês, porque e aí, devolve ou não devolve? Eu acho que é uma realidade de muita gente que pode estar assistindo a gente. E aí a gente precisa parar, respirar e fala, e agora? O que vai acontecer? E aí a gente volta nessa coisa do legado, né? Essas pessoas que estão no Faceduca hoje, querendo ou não, vão deixar esse legado do Faceduca Online. E mais do que isso, quando a gente fala em sucessão, nesses momentos de crise é os momentos mais importantes para a gente enxergar quem tem um maior sentimento de dono e quem tem mais pertencimento na organização. Então, foi muito importante. A gente viu muita gente que estava desalinhada um pouco com a causa, que entendeu que estava desalinhado e voltou e retornou. Gente que viu a avaliação que não estava tão boa e voltou e retornou. Gente que viu que não estava cabendo na rotina e falou, beleza, o Faceduca não cabe na minha rotina, vamos repensar isso daqui, vamos ver como a gente faz, se adapta a rotina, ou se a gente realmente vai ter que se desligar, vai ter que não renovar esse semestre. Então, e também a gente começou a fazer o processo, a gente está vivendo esse processo de sucessão agora, apesar do Faceduca ter só 1 ano, eu, Thaís e a Aline criamos o Faceduca num período mais tarde da faculdade, a gente já era meio economista, a gente tinha passado da metade do curso, então agora as coisas estão chegando mais próximas do fim e a gente trabalha muito com isso. E são essas pessoas que a gente enxergou o brilho no olho, o sentimento de dono, a capacidade de trabalhar no meio dessa crise, de fazer essa gestão de crise mesmo, que a gente enxergou valor, e são essas pessoas que estão aí virando nossos novos diretores. Então, a gente está construindo isso a partir da crise mesmo. Acho que o Faceduca está vivendo um semestre de crise, mas que está sendo muito benéfico, sim. Mas é um semestre de muito cuidado. É um semestre de extrema atenção, de extrema cautela, e, de novo, de olhar para cada membro e entender o que ele está fazendo. Lá a gente tem 54 pessoas trabalhando voluntariamente ao mesmo tempo. Se eu esqueço uma, ela pode contaminar a desmotivação de várias pessoas da área dela ali, e quando a gente enxerga isso, está todo mundo desmotivado e nada está funcionando. Muito massa isso.
E acho que é esse tempo, né, que a gente fala que ficou com mais tempo durante a pandemia, mas ao mesmo tempo a gente lotou ele tanto que a gente não parou assim para olhar o que é que eu estou fazendo, quem são as pessoas que estão fazendo, né? Assim, por mim, quem é que está ali dentro da minha organização se esforçando. Porque é que você falou, né? Tipo, vai ter alguém que vai estar muito desmotivado por motivos pessoais, mas que vai estar continuando entregando porque ela acredita naquilo, né? E às vezes a gente só dá, como você mesmo citou, né? Os 15 dias de folga, uns 15 dias de ele esfriar a cabeça, né? Pensar em outras coisas, pensar em si mesmo, pode ser muito benéfico, né? E são essas pessoas que realmente estão. Não são as pessoas que no comodismo dão certo, né? Tipo, para comemorar a gente tinha muita gente, mas acho que é realmente nesse momento assim de caos, de incerteza, que a gente vê quem são as pessoas da nossa organização que amam estar aquilo, né? Amam estar fazendo aquilo. Principalmente assim, na face também, no MEG, né? Em toda empresa júnior é um trabalho voluntário, né? Então, você tem que estar porque você ama estar e porque você quer ver aquilo crescer, né? Também. Assim, então, a gente já está caminhando assim, para os caminhos finais da nossa entrevista. E aí eu queria saber de você se você tem alguma dica, algum recado, alguma referência, enfim, qualquer coisa que você tenha para deixar para os nossos empresários juniores aqui da Rede Potiguar e de todo o Brasil, né? Que estão nos assistindo agora sobre o nosso tema, sobre empreendedorismo, sobre, enfim, tudo que a gente falou aqui hoje. Primeiro, parabenizar as pessoas que chegaram até aqui. Esse cara chato falando rápido pra caramba. O que eu tenho de recado é basicamente que as pessoas enxerguem em organização cada um como indivíduo, mas se enxerguem também como indivíduo. Então, sejam transparentes, sejam sinceros com os seus gestores, sejam sinceros com os seus geridos também. Quando as coisas não estão indo bem, acho que a gente precisa ter sempre com comunicação não violenta. Eu acho que a Fundação Estudar prega isso muito bem. Todo mundo já deve ter visto a Fundação Estudar falando alguma coisa de comunicação não violenta em algum momento da vida. Isso é, sem dúvida, o tópico do século. Junto com a humanização, com a gestão de pessoas, a comunicação não violenta veio para ficar e a gente já não aceita naturalmente muito quando as coisas estão vindo de uma forma violenta para a gente no lado da comunicação. Mas eu acho que é isso, enxergar você mesmo como indivíduo e entender que não é porque a gente está em casa que não precisa ter férias, não é porque a gente está fazendo home office que você não precisa deitar no sofá da sua casa e fazer nada. A gente está num nível de esgotamento mental muito alto e um nível de esgotamento mental muito perigoso. A gente começa a se culpar, a gente começa a se massacrar mesmo, porque eu estou aqui dentro de casa, mas eu não estou fazendo nada e meu dia não termina, eu fiquei na frente desse computador e eu não terminei nada do que eu tinha para fazer. Eu estou com um quadro que vocês estão vendo aqui. Esse quadro aqui foi aquisição da quarentena porque eu precisava enxergar as coisas que eu precisava fazer. Então hoje, aí eu me peguei nessa semana que eu escrevi várias coisas, foi uma semana bem apertada. Eu escrevi várias coisas e percebi ontem, falei assim, gente, é domingo, eu não fiz metade das coisas da semana passada. Aí eu comecei a falar assim, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, não, pera, eu não fiz metade das coisas da semana passada, mas eu fiz tudo e não deixei ninguém na mão. Tudo que está aqui agora é coisa que eu posso fazer semana que vem e está tudo bem. Então, calma, eu não sou uma máquina, eu estou aqui, não estou no meu cenário ideal é lá na faculdade, lá eu posso me cobrar uns 70%. Aqui, 50% está ótimo. Então, vamos tentar entender esse lado e vamos dar uma respirada e pensar que não é mais produtivo ficar em casa. Definitivamente, a gente aprendeu isso. Muito massa. Então, foi tudo isso, galera. Foi um prazer enorme receber você, Ponza. Foi incrível. Realmente não conhecia a organização, né? Enfim. E é um assunto que eu me interessa bastante, principalmente empreendedorismo, esse empreendedorismo mais social. Então, foi muito agregador, assim, para mim, pessoalmente falando. E eu espero que tenha sido incrível também para todo mundo que está assistindo até aqui, que aproveitou todos os insights que você trouxe, né? Tanto sobre ser uma liderança, sobre como eu posso olhar para a minha organização agora, e principalmente para entender, acho que mais uma vez, toda vez que a gente repete isso na quarentena, nunca vai ser suficiente, né? Que você, do outro lado da tela, é um ser humano, né? E a gente não pode se cobrar enquanto máquina, e a gente precisa se olhar enquanto humano e abraçar isso também, né? É isso, muito obrigada a todo mundo que participou, que está assistindo. Obrigada, Ponza, pelo esse primeiro episódio, né, de uma série que tem muito a agregar a todo mundo. E eu só queria agradecer mesmo. Acho que eu que preciso agradecer mais ainda a oportunidade. Amei conhecer vocês. Todo mundo aqui do Bastidor, você que está aí, que o pessoal vai ver.
na apresentação, o convite do pessoal da Fundação Estudar e todo mundo que chegou até aqui nesse espaço. Convido vocês a conhecerem o FACEDUCA, conhecerem a Enactus da sua universidade, muito provavelmente tem um Enactus na sua universidade aí de quem está assistindo, a conhecer o FACEDUCA e indicar o FACEDUCA para jovens, jovens que estão se preparando para o Enem. A gente tem lá videoaulas semanais, diárias, aulões aos sábados, várias coisas no nosso Instagram. Então procura a gente lá, FACEDUCA, @FACEDUCA. A gente tem um espaço mais acadêmico para conversar com os acadêmicos que gostam do mundo da educação no Twitter. A gente tem o Facebook, a gente está aí com novos projetos internos e daqui a pouco vocês ficam sabendo mais. E é isso, muito obrigado, meninas. Fala da Verde, como é que vocês estão? Muito prazer, meu nome é Ana Lívia, sou coordenadora de desenvolvimento da rede e agora a gente vai fazer um quadro chamado Castanha de Caju, onde a gente vai reconhecer as AJs que mandaram bem, tanto nessa semana como nas anteriores. E aí, agora nós temos algumas AJs que estão no verde, e elas são a Contabilize, Geologos, Idealiza, Concege, ProJúnior e Alpe. Parabéns para essas AJs que mandaram muito bem. E também a Contabilize e a Geologos conseguiram bater o verde essa semaninha e mandaram um recadinho pra gente. Fala da Verde, aqui é Adriano da Geologos Júnior e eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo que a Geologos fez para alcançar os seus resultados mais frequentes. A primeira dica que eu dou é que nós paramos de focar nos nossos problemas e naquelas ideias que não estavam dando certo e começamos a focar naquilo que de fato era efetivo para a nossa empresa. Então nós sentamos, nós discutimos e nós construímos um novo produto que poderia ser ofertado de maneira exclusivamente remota. A segunda dica que eu dou é que você possa extrair dos seus membros mais questionadores aquelas dúvidas que você e sua equipe não conseguiram sanar na hora de formular um novo produto, pois eles podem ser de grande ajuda para complementar o que vocês já construíram. A terceira dica é que nós oferecemos um teste ou uma versão experimental gratuita de parte do nosso produto para o nosso público, podendo dessa forma atrair novos clientes e formar uma base de contatos grande o suficiente para que a gente pudesse entrar em contato depois e ofertar o nosso produto final, que de fato garantiria maior faturamento e um maior número de contratos para a gente. E dessa forma nós conseguimos bater aí 5 das nossas 7 metas previstas para o ano. E é isso, até mais. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou atual diretor-presidente da Contabilize Júnior e estou aqui para falar um pouco de como foi que a gente conseguiu atingir nossas metas no mês de julho e chegar ao Farol Verde. Bem, pessoal, a primeira ideia que a gente trouxe foi até um insight que a gente teve no Porto, na palestra de Janaína Holanda, no Netflix, que foi a ideia de antes de complicar, simplifica. Ou seja, a gente não tentou recriar a roda, a gente tentou simplificar os processos para dar andamento às coisas. Outro elemento bastante interessante que nos ajudou a chegar ao Farol Verde foi a questão do desenvolvimento do sentimento de time. Os membros andavam muito desmotivados. Nós criamos um ponto de contato semanal e isso fez com que o pessoal passasse a participar ativamente das coisas da EJ. Outro ponto importantíssimo foi a questão do alinhamento com a RN Júnior. Foi essencial o apoio dos membros dos squads, do Tsunami, para nós conseguirmos atingir essa meta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até outra hora. Abraço. E não para por aí. A gente também tem o primeiro autocrescimento da Rede Potiguar. Parabéns, Elementos do MEG. A 4 Elementos mandou um recadinho para a gente também. Bem, pessoal, eu me chamo Celso Neto. Atualmente eu sou diretor de marketing na empresa Júnior da administração da UFESA, 4 Elementos, Campus Mossoró, e venho deixar uma dica aqui para vocês que chama-se inovação. Desde o início da crise econômica, da pandemia e todos os problemas e etc., a quadra sempre buscou por inovações, porém essas inovações sempre vieram seguidas de fracassos. Mesmo com essas dificuldades, a quadra nunca deixou de buscar a inovação. E foi com a vinda de um projeto que a gente conseguiu inová-lo, que é uma pesquisa de mercado, onde que a gente dividiu ele em 2 etapas. A primeira etapa vai ser feita online e a segunda etapa vai ser feita pós-pandemia em uma pesquisa em loco. Então essa estratégia de dividir essa pesquisa de mercado fez com que o cliente se interessasse ainda mais pelo projeto e fechasse conosco. Então a dica é essa. Sempre busque por inovações, não se deixe abater pelos seus fracassos, porque se você está fracassando é porque você está tentando. Então, um dia vai chegar a hora, vai chegar o sucesso e vai fazer com que as coisas deem certo.
assim como deu certo pra gente da 4 e tá continuando dando certo. E qualquer dúvida é só marcar um bench e obviamente não posso deixar, né, hashtag voa4. E é isso, galera. Até o próximo Caixinha de Caju. Espero ver muita DJinhas aqui ainda. E vamos pra cima. Fala, Onda Verde! Sejam bem-vindos ao momento mais romântico desse talk show. No quadro de hoje, vamos falar um pouco sobre ações compartilhadas e alguns métodos que estão rolando por aí. E a pergunta que não quer calar. A sua J já sabe como alcançar as metas de ações compartilhadas? Vocês sabem o que são ações compartilhadas? Vou ajudar vocês. Ações compartilhadas podem ser contabilizadas de duas formas. A primeira pode ser por indicação. Então, você, ao indicar outra J, ela marca lá no portal que você indicou um cliente para ela e ela conseguiu fechar. Então, check, ação compartilhada. O segundo ponto são ações feitas em conjunto. Então, projetos que vocês dividem com outra empresa júnior para entregar uma solução muito melhor para o cliente de vocês. Uma solução muito mais robusta e muito mais completa. Então, check 2, ação compartilhada. E como falar sobre ações compartilhadas sem falar de conexão e falar de bench? Então, vou pegar agora uma lista que a gente tem aqui para vocês sobre as empresas juniores que estão mandando muito bem ações compartilhadas, que elas estão no farol verde de ações compartilhadas. Então, esperem um pouco que eu venho já. Voltei, galera. Peguei uma lista agora quentinha de quem está mandando bem essas compartilhadas. Se liga só para fazer aquele bench. A primeira J que está mandando super bem essas compartilhadas é a Produtiva. A esquadrilha está aí realmente voando, alcançando muitos voos com as ações compartilhadas, um grande número na rede. A gente tem a Eject, os astronautas mandam super bem também. A gente também tem a Concege, resolvedores de bronca, né? Resolvem todas as broncas e conseguem muitas ações em conjunto. A gente tem a Econsul, também mandando super bem. A Távola, a Ecosim, a Include, a Embasa, a Animus, a Síntese e a ProJúnior. Então, todas as empresas juniores estão no verde. Vocês podem falar com elas para saber como elas conseguiram alcançar essa meta e já dar aquele check na conexão em rede. E hoje é dia 23 de julho, e se você fechou a ação compartilhada no dia 24, fica de olho no Connect Tinder, o produto da RN Júnior, que visa facilitar, reconhecer e educar sobre os matches na rede. Então, fica de olho lá que vai ter muito biscoito, que é o que a gente gosta. Então, de quem é o próximo match? MTV. Beijos. Aguardo vocês no próximo quadro, galera. Espero que tenham gostado. E feche essas compartilhadas. Tchau. Então foi tudo isso, galera. Obrigada a você que acompanhou até aqui o primeiro episódio do Fala Boy. Em breve a gente trará novos convidados, as novidades da nossa rede, tudo para vocês aqui. Então separa um espacinho da sua semana para deixar a Onda Verde invadir sua casa. E é isso. Um beijo e até a próxima.